E aí, pessoal, tudo bem? Sou o professor Ricardo, professor de História, né, da rede. Sejam todos bem-vindos, né, pessoal, os alunos do 8º ano, sejam bem-vindos a essa retomada das nossas aulas na TV, tá certo? Trouxe para vocês aqui hoje o conteúdo, né, que está aí no seu livro didático, que são as independências, né, o Haiti e a América Espanhola, tá bom? Então, nesse momento, a gente vai trabalhar dois casos, né, dessa independência na América, né, que seria o caso do Haiti e uma das revoltas, que não gerou a independência, mas é uma das revoltas, né, desse contexto aí de luta pela independência, que é que aconteceu no Peru, tá bom? Que é a revolta de Tupac Amaru, tá bom? Então, vamos lá, vamos iniciar. Duas habilidades nós vamos trabalhar no momento aqui, nessa aula, tá bom? A habilidade EF08HI10, que é identificar e contextualizar as especificidades dos diversos processos de independência nas Américas, né? Então vamos entender como é que foram esses processos de independência na América, né? Seus aspectos populacionais e suas conformações territoriais, tá? A outra habilidade que também vamos trabalhar é a EF08HI11, né? Que é identificar e explicar os protagonismos, né, e a atuação de diferentes grupos sociais e étnicos nas lutas de independência no Brasil, na América e aí no Haiti, tá bom? Então isso são as habilidades que nós vamos ver. Nesse primeiro momento, como eu disse, a gente vai trabalhar todos os processos de independência da América, tá? Espanhola. A gente vai ver dois casos aqui, foi a independência do Haiti e a luta no Peru, tá bom? Que é muito interessante porque a gente aqui trabalha exatamente duas revoltas que têm origem popular, tá bom? O caso do Haiti e a revolta de Tupac Amaru, são as duas que nós vamos ver hoje, elas são revoltas de origem popular, tá bom? Geralmente, quando a gente trabalha essa questão do processo de independência na América, tanto na espanhola como na portuguesa, você vê que esse processo de independência ele foi liderado pelas elites, tá? E aí, para a gente começar, eu trouxe para vocês esse caso do Haiti e da revolta de Tupac Amaru, porque são dois casos de origem popular, tá bom? No caso do Haiti, é o primeiro país que consegue o seu processo de independência, consegue a sua emancipação, tendo como protagonismo os escravizados, né? A população que era escravizada, negra escravizada, que trabalhava na região, né, do Haiti, tá bom? Então, é muito importante, foi a primeira nação a conquistar essa liberdade e esse processo foi conduzido pelos ex-escravos, tá bom? E escravos também, tá? E no caso do Peru, é uma das mais importantes revoltas tendo liderança dos indígenas, né? Da população indígena nativa mesmo, tá? Essa não conseguiu a independência, né, da região, mas é um registro muito importante dessa luta de resistência, tá, dessa população nativa. Então vamos lá, independência em São Domingos, que é como a gente chama hoje Haiti, tá bom? O país recebeu esse nome após a independência. Antes era Ilha de São Domingos, tá bom? Essa Ilha de São Domingos, ela é muito importante do ponto de vista histórico, porque é por onde começa a colonização espanhola na América, tá bom? Ela tem início por ali. As primeiras caravelas lá do Colombo chegam à América e chegam por essa região, tá bom? Só que já no século XVIII, né, 17, 18, essa região ela é ocupada, ela é dividida, na verdade, né, entre espanhóis e franceses. Era uma ilha, né, era uma ilha muito famosa entre os piratas, tá bom? Então, quando você assiste aquele filme do Piratas do Caribe, né, muita coisa se desenrolava nessa região, tá bom, do Caribe. Então, vamos lá, ocupação francesa.
né, nessa região. A porção ocidental da ilha de São Domingos, né, ela foi ocupada pelos franceses. Você observa ali no mapazinho, tem essa divisão, tá? Desde o século XVII. Para a Espanha, né, que foi a primeira a ocupar essa região, a ilha não tinha muito, né, muito valor comercial, porque o que interessava nesses processos de ocupação, que a gente sabe, era a questão da exploração comercial dessa região. E aí não tinha nada muito interessante a ser explorado né, nessas ilhas, então por isso que a ocupação espanhola foi adentrando para os interiores da América, né, procurando os metais preciosos, né, ou atividades que fossem mais lucrativas. A ilha não tinha esse caráter, né, de gerar nada tão lucrativo para a Espanha, e aí os franceses foram ocupando. Por isso que eu disse, era uma ilha muito comum, né, a presença de piratas nessas ilhas. Tá? E aí os franceses aos poucos foram tomando essa região, porque vocês já devem ter lido alguma coisa que muitos desses piratas ou eram ingleses ou franceses. Tá? Então, utilizando o trabalho de africanos escravizados, acabaram montando grandes fazendas produtoras de artigos tropicais. Então, quando os franceses ocuparam essa região, eles montaram essas fazendas, né, para produzir café, algodão, o índigo, o açúcar, né, o rum. Tá? As principais eram as fazendas de açúcar e de café, tá bom? Que geravam as maiores receitas para o Estado francês. Tá bom? Opa, fiz voltado. Então vamos lá. Como era o cotidiano, né? Era um cotidiano extremamente violento, tá? Essa ocupação francesa, ela era uma ocupação que tinha esse caráter extremamente violento, tá? Então no final do século XVIII, a população de São Domingos era formada por mais de 85% de negros. A gente pode dizer que seria 90%, né? Alguns documentos históricos já trazem isso para a gente, que era praticamente 90% da população era formada por negros que eram escravizados, né, e trabalhavam nessas fazendas, né, para uma elite, para uma minoria de mestiços e de brancos. Tá? Então, menos de 10% dessa população que mandava, né, no país. Tá? Essa dominação da minoria de senhores de origem europeia sobre os milhares de trabalhadores negros se fazia por meio da violência cotidiana e de doses elevadas de perversidade, de crueldade. É uma das colonizações consideradas, né, mais violentas. Né? Os franceses eles usavam cotidianamente esses elementos de violência, né? Existia, e aí já mais próximo do processo de independência mesmo, chegando mais próximo da data, foi estabelecido o Código Negro, né, na ilha, e que endurecia demais, né, essa violência contra a população negra, né, que aliás é um dos fatores que levaram a essas revoltas, né, dos escravos e a luta pela independência deles. Tá? Então, diante desse contexto, né, de violência, era muito comum as fugas coletivas, né, a formação dos quilombos, né? Então eram formas que eles encontravam de resistir a essa violência cotidiana. A gente sabe, né, desse processo por conta da formação também dos quilombos, né, dessas fugas, essas formas de resistência que aconteciam no Brasil também, tá bom? Então era uma coisa que era comum em outras regiões da América, quando a gente fala sobre a população negra, a exploração dessa população escravizada. Tá? Então vamos lá, para o ponto que interessa, como é que foi esse processo de independência, né, do Haiti, da ilha de São Domingos. A revolta ela foi liderada pelo Toussaint Louverture. Né? Lembra aqui, a gente olha o nome assim, fala, nome complicado, né? Mas é porque a gente tem que ter em mente que essa ilha de São Domingos, ela tinha uma colonização francesa, tá bom? Era uma das poucas regiões onde existia essa colonização francesa, tá? Então, a população falava o francês, né? Nessa parte da ilha falava o francês. Na outra parte, até que ainda tinha algumas que falavam o espanhol, mas a maioria acabou falando francês, né? Então, vamos lá. Em 1791,
os trabalhadores dos canaviais, né, do norte de São Domingos, promoveram um levante escravo de grandes proporções. A motivação, como eu disse, era esse endurecimento, né, do tratamento com os escravos, né? Então existia muita crueldade, né, muita violência. E aí, por conta disso, existiu essa revolta, né? Então, liderados pelo Toussaint Louverture, né, esse levante ganhou força no mesmo período que os jacobinos tomaram poder na França. Olha aí que interessante. Então, era no mesmo contexto da Revolução Francesa, tá? No mesmo contexto da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi iniciada em 1789 e aqui em 1791 inicia-se essa revolta de escravos, o levante de escravos no Haiti, que era uma colônia francesa, né? Lá na Revolução Francesa, quando os jacobinos, professor, quem são esses jacobinos mesmo, que eu não lembro, né? Os jacobinos, eles eram aquele grupo, né, mais, vamos dizer assim, mais radical durante a Revolução Francesa. Eram aqueles grupos que estavam, não eram os nobres, ricos burgueses, né? Eles eram pessoas mais simples, pequenos comerciantes. Então eles tinham ideias que, vamos dizer assim, eram mais progressistas. Eles eram mais, dizer assim, mais liberais do que os outros, tá? E aí, quando os jacobinos assumiram o poder na França revolucionária, eles decretaram lá a liberdade das colônias. Olha aí que coisa mais progressista, né? Então, com a abolição da escravidão nas colônias francesas, e São Domingos era essa colônia, pelo governo jacobino, os escravizados de São Domingos passaram a condição de libertos, tá bom? Então, com o apoio deles, dessa população, né, Louverture aboliu a escravidão em toda a ilha, né? Então, mais para frente, acaba tendo um retrocesso, porque o governo jacobino, ele não se mantém no poder, né, durante toda a Revolução. E aí ele vai sendo substituído por grupos mais conservadores, e aí eles acabam decretando, abolindo esse decreto, né, de liberdade das colônias. Eles tentam retomar, até porque, pessoal, a ilha de São Domingos era uma grande fonte de renda para o Estado francês, tá bom? Ela gerava um ganho, um lucro muito grande com essas atividades, né, nos canaviais, a venda de açúcar, a venda de café. Por exemplo, o açúcar mesmo, que era consumido na Europa, se eu não me engano, em torno de 60% a 70% vinha dessa ilha de São Domingos e era fornecido pelos franceses. Então era uma fonte muito grande da receita do Estado francês, tá bom? E que aí acabou se tornando livre, se tornou independente, né? Então, quando muda o governo jacobino ele acaba dando lugar aos governos conservadores, né? Na França revolucionária, eles retomam, né, essa colonização. Aqui eu trouxe para vocês um pouco da biografia do Toussaint Louverture, né, que o nome dele era François Dominique Toussaint. O Louverture foi agregado depois, né? Ele vinha de uma linhagem de chefes da etnia Aja, né, que era na África. Ele era uma pessoa que era considerada acima, né, da média, né? E os seus donos percebiam isso, né? Tanto é que ele tem uma educação diferenciada dos demais escravos, né? A família dele tem uma condição diferenciada, né? O colono que o comprou percebeu que ele era uma pessoa fora do comum e deu certa liberdade na fazenda de produção açucareira, tá bom? Ele aprendeu o crioulo, né, o francês, um pouco de latim e geometria, tá? E aí ele uniu-se ao Levante em 1791. Lembrando, o Levante não começou com ele acabou aderindo ao Levante, né, em 1791. Mas com a invasão napoleônica, né, foi capturado e deportado para a França. Então aqui já é o contexto posterior, né, quando ele acaba, por conta das mudanças de governo, né, da França revolucionária, ele acaba sendo capturado, deportado, né, ele fica preso e morre num exílio, tá bom? E a prisão dele é muito cercada de, vamos dizer assim,
de artimanhas, né? O governo francês, ele tentou negociar com o Toussaint Louverture, né, para acabar com essas revoltas de escravos, né? E aí, como realmente estava esgotado, né, os haitianos, vamos chamar assim, os haitianos, eles estavam bem esgotados das lutas, eles acabam aceitando a ideia de negociar, né? E aí, nesse processo, ele acaba sendo enganado, acaba sendo preso, tá? Então, e lá na prisão ele acaba falecendo, tá bom? Então, uma formação do Haiti, né? Essas lutas pela independência continuaram, mesmo após as reviravoltas com a ascensão de Napoleão ao poder na França, tá? E aí, quem assume a liderança, depois da morte lá do Louverture, é o Jean-Jacques Dessalines, tá? Então, com a liderança de Jean-Jacques Dessalines, as tropas francesas foram derrotadas e expulsas da ilha, né? Foi bem complicado, esse processo de independência deles foi muito complicado, né? O reconhecimento também foi muito custoso, né? A dívida era de 150 milhões de francos, né, para o reconhecimento dessa independência do Haiti, que os franceses cobravam, tá? Então era um valor muito alto, depois foi revisto, né? E passou a 90 milhões de francos, que na época era muito dinheiro mesmo para esse reconhecimento da independência. Não pensa que era só aqui que aconteceu, não, né? O Brasil mesmo, para ter o reconhecimento da sua independência, teve que pagar uma indenização também para Portugal, tá? Mas aqui eu ressalto esse item, por quê? Porque ele, no caso do Haiti, foi bem assim, grande o valor, né, que se cobrava para o reconhecimento, né, e que acabou decretando, né, as condições tão pobres do país, né, até hoje. Então, esse novo governo ele optou pelo nome indígena da ilha, que é Haiti, né, que vem do Aruá, que é Haiti, que significa terra montanhosa, tá? E aí as lutas vitoriosas no Haiti espalharam o medo de levantes de escravos na América, que é o haitianismo, viu? Muito importante isso aqui, né? Uma população escravizada conseguiu, através de uma revolta, a independência. Então, em outras regiões da América, existia esse temor, esse receio de que essas populações que eram oprimidas pudessem se revoltar e fazer a mesma coisa, tá? Por isso que a gente está falando aqui, essas duas revoltas, né, do Haiti e agora do Tupac Amaru no Peru, que eu estou tratando com vocês nessa aula, são exemplos de revoltas populares. A partir desse momento, você vê uma série de as elites promovendo o processo de independência na América. Então, aí já está configurado o temor de que, em algum momento, essa população mais explorada pudesse realmente tomar as rédeas dessa independência, né? Então, para não perder o poder, o que vai acontecer no restante da América é que essas elites vão liderar os processos de independência, né, se colocando como aquelas pessoas que lutavam pela liberdade, né, pela nacionalidade, né? Então, eles acabam liderando esse processo, tá? Na verdade, o que significou foi mais uma forma de não perder o poder que eles já tinham, ou de ampliar o poder que eles tinham, tá bom? Então, esse haitianismo gerou temor em todas as regiões da América. E aí vamos para a revolta de Tupac Amaru, que aconteceu no Peru, né? Na região do Peru. Essa imagem aqui é o próprio Tupac Amaru, que não era o nome dele, esse era o nome, se você for recordar lá do início da colonização espanhola na América, né? Esse Tupac Amaru ele era um monarca, né, inca, e aí foi, né, através também de um processo, né, de enganatório, né, o Pizarro acabou assassinando ele, né? Então, o Tupac Amaru, aqui o nome foi em homenagem, né, a esse monarca inca. Opa, pronto, então vamos lá. A dura realidade das populações indígenas no vice-reino do Peru, tá bom? Então, os povoados indígenas, eles eram liderados por curacas, né? A gente chama curacas essas lideranças que eram como se fossem um representante indígena que levava as questões da população nativa para as outras lideranças, né,
ou dos crioulos, né, ou dos próprios espanhóis, tá bom? Então o curaca ele tinha essa figura de liderança, né, entre os nativos, tá bom? Então cada povoado ele era obrigado a pagar pesados impostos à monarquia espanhola. Então a gente já também já viu essa questão dos impostos, né? A mita, a encomenda, que eram dois impostos muito pesados, né? A mita era o trabalho forçado, né? Que os indígenas tinham que passar durante um certo período do ano trabalhando de graça, né? Para os espanhóis. Então eram impostos muito pesados que a população indígena tinha que pagar para a monarquia espanhola, né? Além disso, eram obrigados a trabalhar de graça, como eu falei, a questão da mita, né? De graça para os espanhóis durante determinado tempo, tá? Então era uma realidade bastante complicada, né? Como é que se deu o início dessa revolta, né? O José Gabriel Condorcanqui, que depois que, como eu disse, assumiu o nome Tupac Amaru, o nome dele era José Gabriel Condorcanqui, ele era o curaca de vários povoados, tá? E aí ele vai procurar negociar com as autoridades espanholas, né, sobre esses pesados tributos, né, o trabalho nas minas de São Luís Potosí, né, que era um trabalho muito desgastante e os indígenas eles não aceitavam ir para lá, né, porque era muito pesado o trabalho, né. Só que ele não obteve esse êxito. E aí, a partir desse momento, é que começam a revolta, né? Ele começa a organizar a revolta. O José Gabriel mudou seu nome para Tupac Amaru. Eu botei aqui o 2 porque o primeiro era o Inca. E liderou o movimento contra as autoridades espanholas em 1780. Então, você está vendo? É um processo que começa muito antes do processo de independência dos outros países, né, da América Espanhola. Então, geralmente, eles começam lá no início do século XIX, né, de 1800 para frente, tá? E aqui a gente está vendo o caso do Haiti, o caso aqui do Peru, são movimentos que acontecem ainda antes. Ali tem uma imagem da mina de São Luís Potosí, de onde se extraía muita prata, né? Vamos aqui, ó, vamos ver entender como é que foi o desfecho dessa revolta, né? Mesmo com a adesão de milhares de pessoas, né, entre índios, mestiços e negros escravizados, né, e obtendo várias vitórias contra as tropas realistas, né, o que é realmente um fator interessante, né, porque eles conseguiram organizar e eles derrotaram diversas vezes as tropas realistas, né. Eles usavam muito a estratégia de ataques surpresas, né, como lá no Haiti também. Eles usavam muito essa estratégia dos ataques surpresa, né? E aí eles obtinham várias vitórias, né? Mesmo assim, a revolta ela acabou sendo sufocada, né? E aí o Tupac Amaru ele foi preso, enforcado e esquartejado. Aqui, a família dele, né, o processo todo de punição dele lembra muito o processo de punição do Tiradentes no Brasil, né? Então lembra muito a figura, aquele processo do julgamento, né, dele. Ele foi, primeiro, a tentativa, né, ele viu toda a família dele sendo assassinada na frente dele. Depois, com a punição dele, ali está vendo na imagem, naquela primeira imagem também que eu mostrei para vocês, atrelaram, né, os braços e as pernas deles aos cavalos, e aí a ideia era que se rompesse, né, os cavalos puxavam para romper, né, arrancar os membros dele, né. Só que o Tupac Amaru era muito forte. Então, quando eles fizeram isso, eles não conseguiram, né, romper, né, os ligamentos, os membros do Tupac Amaru. E aí depois acabaram enforcando ele, né, depois decapitaram, colocaram a cabeça dele em praça pública, né, os outros membros. E aí tem um misticismo em torno dessa questão também, porque diz que as partes do corpo dele, algumas não apodreciam. Então eles já reconheciam uma coisa santificada nele, né? Então para a população peruana, né, ele já era um motivo de reverência, né? E ainda mais vendo aquela coisa, né, do corpo dele não apodrecer, né? E aí até que depois as autoridades espanholas acabaram, né, pegando os restos mortais dele e tacando fogo, tá? Mas ele é muito reverenciado na cultura popular peruana por conta disso, né? No imaginário,
né, dessa população nativa, ele é muito reverenciado, tá? Então, novamente, olha lá, no finalzinho aqui, ó, o medo de novos levantes liderados pela população indígena continuou a assombrar as elites na América Espanhola, tá? Então, mais uma vez esse ponto que eu queria tocar com vocês. A questão desses processos de independência na América Espanhola, eles são liderados por uma elite exatamente porque se tinha um temor muito grande de que ou a população nativa, que era a maioria, né, ou os indígenas, ou de repente, como no caso do Haiti, né, a população escravizada, né, negra, tomasse a frente de uma revolta e acabasse excluindo essa elite, né, do poder, como foi o caso do Haiti, né? Boa parte daquela população de elite que controlava o país, né, que era 10%, aquela população ela foi expulsa da ilha. Então elas perderam poder. Pouquíssimas pessoas ainda foram aceitas que continuassem vivendo lá. Geralmente eram mestiços essas pessoas, né? E aí foram aceitas ainda. Então existia um temor muito grande dessas revoltas populares aqui na América, tá bom? Então encerramos esse primeiro momento, né, que a gente está discutindo sobre esses processos de independência, né, na América Espanhola. A gente encerra aqui. Aí na próxima aula eu trago para vocês outros exemplos, né, de processos de independência que aconteceram na América Espanhola, já esses sim liderados, né, pela elite, né, que vivia aqui na América Espanhola, tá certo? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.